Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Thieres Machado, do blog Cálculo Básico, e na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão de concurso, uma questão da FUVEST envolvendo o tema ângulos no polígono. Tá? Então aqui nós temos um polígono, tá? Com seus ângulos A, B, C, D, E e F. Tá? Vamos resolver então? Vamos ler a questão primeiro? Bem, nesta figura, aqui, os ângulos A, B, C, D medem respectivamente x sobre 2, 2x, 3x sobre 2 e x. O ângulo E é reto. Qual a medida do ângulo F? Bem, aqui está o ângulo F. Tá? Antes de sair resolvendo, vamos traçar uma estratégia aqui. Vamos pensar primeiro aqui numa estratégia. O ângulo F, tá? Ele, se você olhar, ele é ângulo interno desse triângulo aqui, ó. Tá? Desse triângulo que eu estou marcando aqui os vértices de azul, tá vendo? Então eu tenho um ângulo E. O ângulo E mede, ele é reto, ele mede 90 graus. O ângulo reto mede 90 graus. Tá? Eu sei o que? Eu sei que a soma do ângulo interno F com esse ângulo aqui, tá? Que é oposto ao vértice ao ângulo D, tá? Mais o ângulo E, que é 90 graus, tem que ser igual a 180, ou seja, a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 180 graus. Então, quer dizer que se eu encontrar a medida desse ângulo oposto pelo vértice ao ângulo D, somar com 90 mais a medida do F tem que dar quanto? 180. Então, eu consigo encontrar a medida do ângulo F. Mas para determinar a medida desse ângulo aqui, esse ângulo oposto pelo vértice ao ângulo D, eu preciso descobrir a medida do ângulo D. Tá? Por quê? Porque ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui, tá? Esse outro ângulo aqui, de Y. Tá? Então, D, o ângulo D e o ângulo Y, que eu criei agora, são o quê? São opostos pelo vértice. Tá? Estou colocando abreviado. A medida do ângulo D e a medida do ângulo E é a mesma. Tá? É a mesma. Eles têm a mesma medida. Tá? Vou colocar aqui, ó, medida do ângulo D, tá? É igual à medida do ângulo Y. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Perfeito? Então, se eu descobrir a medida do ângulo D, eu descubro a do Y. E aí eu faço aquele esquema Y mais E mais F tem que dar 180 e eu encontro a medida do ângulo F. Tá? Bem, como que eu vou fazer para encontrar a medida do ângulo D? Se você reparar, né, aqui nesses vértices, que eu estou colocando aqui em vermelho, aqui é o mesmo vértice, mas eu vou colocar um vermelhinho aqui só para você observar que os ângulos A, B, C e D, eles são ângulos internos de um quadrilátero. Tá? Observe, ó, são ângulos internos de um quadrilátero. Eu sei o que? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, A mais B mais C mais D, tem que dar quantos? 360. Né? Um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, né? As medidas, tem que dar 360 graus. Mas quanto vale o A? O A vale x. O B? O B vale 2x. Quanto vale o C? 3x sobre 2. E o D? Ora, o D vale x. Tá? E isso aqui é igual a 360 graus. Portanto, eu tenho um outro problema aqui, que é encontrar o valor de x. Né? O A aqui vale x sobre 2. Desculpa, viu? Então, eu tenho um outro problema aqui, que é encontrar o valor de x. Ora, para encontrar o valor de x, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é igualar os denominadores. Tá? Eu vou reduzir os denominadores, porque eu tenho denominador aqui 1, né? Aqui 1, aqui também 1, e denominador 2. Então, eu não sei somar com denominadores diferentes, então eu vou igualar.
Para igualar eu vou calcular o MMC entre 2 e 1, né? Porque são os únicos números que eu tenho aqui. O MMC entre 2 e 1 vai dar 2. Bem, denominadores eu igualei, então eu mudei alguns denominadores. Não foi? Aqui era 1, passou a ser 2. Então agora eu vou mudar os numeradores para manter a equivalência das frações. 2 dividido por 2, para manter essa equivalência, basta eu seguir essa regrinha. Dividir o novo denominador pelo denominador antigo e depois multiplicar. Ó. 2 dividido por 2 dá 1 vezes x, x, mais 2 dividido por 1, 2 vezes 2x, 4x, mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes 3x, 3x, mais 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2x, certo? Eu vou puxar aqui, igual 2 dividido por 1, 2 vezes 360, 720. Bem, está aí, denominadores iguais, mantive a equivalência das frações, foi mantida, né, para essa brincadeira, essa regrinha que acabamos de fazer. Então, como os denominadores são iguais, eu não preciso mais me preocupar, eu tenho uma igualdade aqui. Já que os denominadores são iguais, os denominadores têm que ser também, né, porque é uma igualdade. Então, eu vou me preocupar aqui com os denominadores, né? E aí eu vou descobrir o valor de x. 1x mais 4x, 5x mais 3x, 8x mais 2x, 10x. Isso aqui é igual a 720. Então, para descobrir o valor de x, basta eu dividir ambos os lados dessa equação por 10. Quando eu dividir 10x por 10, vai me sobrar 1x, né? E o 720 dividido por 10 vai me dar o quê? 72 graus. Portanto, acabamos de encontrar o valor de x. Né? Lembra? D e y são opostos pelo vértice. Logo, tem a mesma medida. Ou seja, a medida do ângulo D é x. Então, a do y também vai ser x. E aí, quanto vale x? X vale 72. Então, o que eu sei aqui? Que a medida do ângulo y mais a medida do ângulo E mais a medida do ângulo F naquele triângulo ali, né, que eu mostrei aqui, tem que dar quantos? 180 graus. Então, 72 mais a medida do ângulo é 90, mais a medida do ângulo F, tem que dar quantos? 180 graus, certo? 72 mais 90, 162, mais a medida desse ângulo F, isso aqui tem que dar quantos? 180. Ora, 162 mais a medida de F tem que ser igual a 180. Então, F tem que ter que valor? Ora, 18 graus, certo? 18 graus, porque 162 mais 18 dá 180. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Viu como é simples, né? Nós traçamos uma estratégia aqui, né? Descobrimos aqui, percebemos que esse ângulo é oposto ao vértice pelo ângulo D, encontramos o valor do ângulo D, porque D é ângulo interno de um quadrilátero, e os valores de x, os valores desses ângulos foram dados em função de x, descobrimos o valor de x, descobrimos o valor dos ângulos, certo? E daí e sabemos também que a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui tem que dar 180. Tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida, assiste a videoaula de novo. Né? Se a dúvida persistir, é só comentar aí embaixo, tá? Que eu sempre leio os comentários, então eu vou procurar te ajudar, viu? E se você quiser mais questões como essa, tá? Mais questões resolvidas como essa, vai aparecer um link aí na tela. Esse link é para um e-book com 40 questões resolvidas. Tá? Então você clica nesse link e baixa, né, faça download para o seu computador esse e-book. Tá? Esse e-book possui 40 questões resolvidas passo a passo. É excelente para você treinar para concurso. Ok? E é gratuito. Tá? É de graça, é totalmente grátis. Ok? Então, e no mais, se inscreva no nosso canal aí para você ficar por dentro das novidades e de mais material gratuito que a gente disponibiliza aí. Tá? Estamos sempre produzindo conteúdo novo e gratuito para você.
viu? Um abraço, muito obrigado pela atenção e pelo seu tempo. Tchau, tchau.